centro. Pra mim, estava guinada à direita. Da esquerda de novo. Segunda direita na rotatória. E noroeste na bifurcação. Ótimo, agora eu preciso de uma bússola. Você sabe que tem feitiço pra isso, né? Eu sempre ando com um preparado. E o Enzo, ele passa orientações bem específicas, Débora. Não há nada de particularmente hostil ao meu alcance. Só o tédio. A espada tá entediada. Eu também tô. Passos mais leves, Débora. A gente não quer ter que lutar com nenhum dos cinzentos. Mas se a gente tiver que entrar em combate... O que a gente vai evitar ao máximo. Mas se a gente tiver que entrar em combate... Você tá com seus poderes? A sua conexão com a deusa não tinha sido cortada? Sim. Sim. Na ausência da deusa, eu tive que me adaptar. Então eu passei a rezar pro único ícone divino que eu tinha certeza que não tinha nos abandonado. Sobrou algum? Só uma? Legal. Legal. Qual? Ué? Ah, não. Eu sei que é esquisito. Eu não sabia se ia funcionar, mas você claramente ainda tinha poderes. E eu tive fé. Você é o zumbido das 6 da manhã. Eu não sei o que fazer com essa informação. Não precisa fazer nada com essa informação. Sororidade é bem o estilo da deusa. É reconfortante rezar pra um ícone feminino. Você me chamar de ícone feminino é tão reconfortante quanto você rezar pra mim. Não muito. Não, eu sei que o seu grupo era menos famoso do que o meu, mas você teve momentos icônicos nas suas aventuras, amiga. Débora, com certeza é um ícone. Feminino, daí já não concordo. Masculino? Débora é um ícone masculino? Não, Débora é só um ícone. Ah, tá. Tipo o filho do Enzo. Nem uma coisa, nem outra. Tá, eu posso trabalhar com nenhuma coisa, nem outra. Minha deusinha, eu quase tive uma crise de identidade. Desculpa, eu tô usando o seu pronome errado esse tempo todo. Honestamente, na minha língua isso nem existe. Eu levei um tempo pra entender que a divisão arbitrária da prisão era a divisão arbitrária de uma prisão ainda maior. Mas depois que eu entendi, ficou ainda mais fácil instaurar o caos nas mentes alheias. Então até vi vantagem. Mas, honestamente, tanto faz. Pode chamar o que quiser, essa prisão é sua, não minha. A lésbica confusa e o ícone a gênero já terminaram de fofocar? Porque nós temos companhia e dá boa. A Spara tá falando com você de novo? Ela tá pressentindo um face gris no final do corredor. Só um? Fácil. Débora, esses caras são muito apelões. Voltar não é uma opção. Juntes. Sim! Mas você vai à frente que eu só enxergo 4,5 metros de distância no escuro. Minhocas sem rosto não deveriam se mover assim. São minhocas lendárias. Lutei bem em nome de Débora. Você lutou bem e meu nome é Débora. Mas eu ainda tô desconfortável em relacionar essas duas coisas. E com essa coisa, eu tô bem desconfortável com o livro macabro.
Zé Brechura, a gente veio bater um papo com o Dragão Descamado. Com licença, senhor trapaceiro, a gente gostaria de requisitar uma conferência. Cuidado, mortal. Se sua cabeça atravessar o pórtico, ela será prontamente separada do pescoço. Perdão, grande trapaceiro. A nossa intenção não era ofender. Vocês zombam de mim. Tentam ver o que não quer ser visto. Mas ofender não é sua intenção. Claro que não. Então o que traz formigas desesperadas aos meus aposentos? Nós temos uma proposta. Nós necessitamos trazer alguém de volta das cinzas. E por que arriscar vir até aqui por algo que um clérigo mediano é capaz de fazer? Você é a única entidade divina disponível no momento. Os deuses nos abandonaram e os nossos clérigos não têm mais poder. Não era isso que você estava falando agora há pouco. Claro. Vocês, mortais, sempre abusaram dos poderes divinos. Banalizaram a morte, que é a própria definição da sua existência. De qualquer forma, não é tão simples, tá? Ele foi dizimado por uma palavra de poder. Papum, virou pó, poeira instantânea. A gente até tentou juntar e regar, mas não colou. E então, mais uma vez, vocês recorrem ao poder divino para desfazer o que não deveria ser desfeito. Sim, eu posso trazer alguém de volta das cinzas, se a troca for satisfatória. Diga o seu preço. Eu entendi que vocês tinham uma proposta para mim. Trazer o Salas de volta é de interesse de todos que se opõem a esse governo opressor que se instaurou nos últimos anos. Ele é peça fundamental desse jogo. Quão adoráveis são os sonhos de grandeza dos mortais. Como uma promessa vazia de reforma política serviria a esta entidade divina? Claramente, você é uma das únicas criaturas que a mãe teme. Ou esse lugar não teria guardado até os dentes. Se vocês têm uma rixa, derrubar ela é um objetivo que a gente tem em comum. Não ousem sugerir que vocês entendem meus objetivos ou as minhas desavenças. De fato, me agradaria se aquela que vocês chamam de mãe perdesse poder. Mas não confundam um breve deleite vingativo com o pagamento adequado para a balança da vida e da morte. Nós reconhecemos que, na verdade, Só um instantinho, senhor Trapaça. Presta atenção. E se a gente desse a Gondolin? Isso não é uma opção. Pensa bem, paladina de mim mesmo. É um item lendário, senciente, super desagradável. É uma baita moeda de barganha. Não ouse, Pulga. O meu lugar é no campo de batalha, não pegando pó em um calabouço de 5ª categoria. Eu não posso dar a espada da Vicky. Daí ela e o Salas nunca voltam a ser amigos. Essa espada representa a amizade deles, Gébora. Eu acho que a amizade deles já virou pó, Shura. Pra não mencionar que vocês não têm chance contra a Valkyria sem mim. Pra não mencionar que a gente não tem chance contra a mãe sem ela. Lembra do que o Enzo falou? Sem improviso. Eu não sou conhecido pela minha paciência. A devoradora seria um pagamento adequado. Perdão, senhor trapaceiro, a devoradora não está disponível. Como eu ia dizendo, nós reconhecemos que o senhor é de veras poderoso e nós apenas réis mortais. Mas a lenda diz que o senhor está escondido aqui na caverna há mais tempo que nós podemos conceber. Você não quer caçoar de mim, mortal.
que ela quis dizer é que provavelmente deve ter alguma coisa aqui fora do seu alcance, fora dessa caverna, alguma coisa que a gente possa buscar, levar, fazer por você. Sim, somos diminutas, mas capazes. E nós oferecemos o nosso serviço. Existe de fato algo que eu procuro. Algo que foi tomado de mim há muito, muito tempo. Tragam de volta o que eu desejo e a balança estará equilibrada. E onde podemos encontrar essa coisa? A localização é parte do desafio. Certo. Então nós precisaremos de uma boa descrição do que é. Existe algo em todos os seres que manifestam vida. Algo ancestral, mas sempre novo. Imutável, mas diferente em cada um. Dispensável, alguns diriam, mas sempre essencial. Eu nem sempre fui visto como trapaceiro mortais. Houve um tempo no qual minha existência ia muito além dessas masmorras escuras. Um tempo em que a minha essência ainda era parte de mim. Então você quer que a gente traga de volta um conceito abstrato de uma localização não especificada? Alguns conceitos abstratos tomam forma física, pequena criatura. Eu quero as minhas escamas de volta. As escamas. Certo. Você é literalmente um dragão descamado. Tudo bem. Tudo bem. Nós aceitamos. Escrevam seus nomes no livro e o nosso acordo estará selado. Eba, no livro macabro. Você tem uma pena aí. Esse claramente é o seu primeiro contrato vago com a criatura lendária, né? Pois bem, eu preciso do nome original da criatura que virou pó. Salazariel. Retorne, Salazariel. Salas. Não comemore tão cedo, mortal. Essa é apenas uma parte do seu amigo. Como assim uma parte? Considere como a primeira parcela do pagamento pelas escamas. Um ser multifacetado, refeito das cinzas, mas ainda incompleto. Ele parece inteiro. Por enquanto. Mas ainda falta algo. Sem a essência, dragões se escondem e mortais definham. Enquanto eu não tiver as minhas escamas, ele não terá as dele. Se não quiserem ver seu amigo definhar diante dos seus olhos, completem o seu lado do acordo até o equinócio de outono.
É que nosso... Não, peraí, chefia. A gente tem um golpe de estado pra dar, a gente tem um monte de escama pra juntar. 3 meses fica apertado. Vamos de solstício de verão, vai, do ano que vem? Boninho, hã? Aguardarei até o solstício de inverno. Se ficar faltando 1 ou 2 escamas, vai ser chato. Isso é elegante. Equinócio de primavera. Todas as escamas. E não se fala mais nisso. Combinado. Uma última coisa. Eu quero que um dos filhos da Valquíria seja responsável por me entregar o pagamento e completar nossa transação. Isso não tava no contrato. Claro que estava. E vocês já assinaram. Em algum lugar a minha irmã tá muito decepcionada comigo. Que a restauração maior não salva, restaurado está. Eles que se virem, a responsabilidade é deles mesmo. De fato ela é. Muito bem. Desperte. Salas! Por quê? A gente tem tanta coisa pra te contar. Faz 4 anos que deu tudo errado. As coisas foram de mal a pior. A gente precisa da sua ajuda. Salazariel, seu retorno é uma alegria. A tempestade foi uma armadilha. A mãe sequestrou Vick, subiu a poder, ressuscitou um antigo imperador e o exército apelão dele. Daí os deuses nos abandonaram, a Gébora ficou presa esse tempo todo, o Núferus ainda é uma pedra. Várias ancestralidades estão sendo ostracizadas e a gente tá organizando uma resistência pra cá. A responsabilidade também é minha. Foi por isso que vocês me trouxeram de volta? Precisamente! Então é meu dever ajudar. Bem-vindo de volta à vida estranheza. Meus amigos, é minha honra apresentar Salazariel, o retornado. Eu achei que eu nunca mais fosse te ver. É bom te ver bem, Flix Mantrageras. Tá, a história é longa, mas a moral é curta. O Salaz aqui vai se juntar à resistência. Gébora. Pelo amor de Gébora. Ele passou os últimos 4 anos sendo... Deixa ele descansar. Depois a gente fala de resistência. Eu falhei em impedir a tempestade. E agora o mundo sofre. Eu não posso descansar enquanto eu não corrigir isso. Gébora. Eu achei que isso não era possível. Acho que eu subestimei você. Eu te falei, pequena elfa, não há nada que uma deusa determinada não consiga fazer.
Ou convencer alguém a fazer. Ou implorar para uma entidade lendária fazer por um preço complexo, mas aparentemente razoável. Vem, senta. Come alguma coisa. E aí, menino Salas, qual que é a sensação de virar pó? É tipo virar uma pedra. Mas na direção contrária. Então você é o famoso Salaz de quem eu tanto ouvi falar? Nossa, bem que meu filho aqui falou que tu era bonito. Olha esse perfil, gente. Mãe, é... Gébora, eu não sei como você fez isso. Mas obrigado. Gente, aconteceu algo muito estranho. Do nada, várias plantas do jardim desmaiaram. Vocês viram? Minha Nossa Senhora do Tatuzinho. Touro Vegano, eu sinto muito pelo nosso último encontro. Eu perdi o rumo na neblina de uma tempestade metafórica. Não vai se repetir. Espero que possamos conviver em paz. São águas passadas. E pode me chamar de Norberto. Touro Vegano era meu nome de aventureiro. E eu mudei de ramo. Que bom que você voltou, companheiro. Posso ver a plantinha? Ah. Obrigada, boizinho. Que estranho. Cegamos ela essa manhã. Uhum. O Salaz é bom com plantas. Talvez ele possa ajudar. Por favor. Olha, foi tão súbito que acho que só um druida cura mesmo. Licença. Eu tô muito confuso. Como é que vocês trouxeram o Salaz de volta? Gébora. Como é que vocês trouxeram o Salaz de volta? Eu também gostaria de saber. Com magia complexa e pensamento positivo. Faz sentido. Não, não faz não. Gente, ele é sempre assim tão caladão. Nada contra, viu? Nem sempre. Essa planta tá com medo. Elas não vão desmaiar de novo. Eu garanto. Bom, o Salaz vai nos ajudar a resgatar nossos amigos e derrotar a mãe deles. Quem vem junto? Flick. Não é culpa sua. O mundo sofrendo. Você não precisa resolver tudo sozinho. Culpa e responsabilidade são coisas diferentes. Ajudar é o meu dever. E o seu também. Eu nunca disse que faria isso tudo sozinho. Eu vou junto. Boa escolha! A minha parte eu fiz, pequena elfa. Norberto, o Vic precisa dos amigos dele. Se você quiser virar jardineiro depois, tudo bem. Mas você é o coração da Companhia do Dragão Bronzeado. Touro Vegano tem ainda uma última missão a cumprir. Vocês têm meu machado. Você não tem mais machado. O machado é metafórico. Touro Vegano se apresentando pra uma última aventura. Tá. Mas como a gente vai resgatar eles? O plano é simples. O Salaz vai se infiltrar no Palácio da Mãe, pegando carona na mochila de uma criança em sua forma sinistra de aranha. Joaninha. É uma criança, Gébora. Em sua forma lúdica de Joaninha.
Por que essa criança tá no palácio? Porque ela é filha do fiscal. A gente vai atacar a filha do fiscal? Não, a gente vai só aproveitar que ela também é filha do Enzo. Gente, quem é Enzo? É um taverneiro hipster, dona Lavínia. Mas por que o taverneiro hipster tá nesse plano? Porque o plano é dele e da Shura. Ah, é um plano hipster? É um plano simples! O Salaz vai virar uma joaninha, subir numa mochila, entrar no palácio, encontrar a bolinha que prenderam o Vic. Ele vai sair de lá usando transporte via plantas. A gente vai entrar todo mundo junto dentro da bolinha, enfrentar o que quer que tenha lá dentro, encontrar o Vic e a Vic, sair de lá usando viagem planar. É um plano simples. É um plano perigoso. Mas você tem que admitir que a confiança deles é reconfortante. Eu não sou a melhor pessoa pra avaliar se um plano é bom ou simples. Mas eu confio em vocês. A resistência! A resistência! Eu não vou escapar dessa, né? Coisa. E você e o Vic continuam casados? É assim.